Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que, através do trabalho que a gente desenvolve para como se comunicar melhor nos conflitos de família, a gente vai saber como é que foi a experiência dessa pessoa, como é que ela passou a se comunicar melhor nos conflitos de família dela, como é que ela passou a conviver melhor, né, através dessas práticas e reflexões relacionadas a conflitos, comunicação, relacionamentos, lidar com as diferenças na convivência. Então eu vou chamar aqui a minha querida Andresa. Só um segundo. Para conversar comigo. Dani Rafael está entrando no perfil da Colar. Eu sou o Pedro, para quem não me conhece, e eu faço parte da equipe Colar, que é uma equipe de especialistas em comunicação para lidar com conflitos, e a gente está fazendo uma temporada especial para falar sobre conflitos familiares. Então hoje eu vou entrevistar a Andresa, que foi uma pessoa que passou a se comunicar melhor, né, com as pessoas da família dela, e é legal esse tipo de entrevista porque a gente acaba vendo um exemplo concreto, né, de alguém que botou na prática e viu o resultado na prática. Então deixa eu ver se eu chamo a Andresa aqui. Vamos ver se ela chega mais. E quem quiser pode aproveitar para fazer perguntas também para a Andresa. Aqui está escrito assim: Andresa não está conseguindo participar. Vamos ver o que está acontecendo. Andresa, você está acessando do computador ou do celular? Porque se você tiver do computador, acho que vai rolar agora, hein? Vamos ver. Tá tudo preto aqui por enquanto. Agora Oi? foi, agora foi. Tá Estão me me ouvindo ouvindo bem, bem? Bom Andresa? dia. Bom Eu estou te dia. ouvindo perfeitamente. E você? Maravilha, eu tô te ouvindo bem também, Andresa. Coisa boa. É um prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. Obrigado por você ter aceitado. Eu só quero pedir um minutinho para você, Andresa, para eu pegar aqui uma colinha das minhas perguntas, porque tem perguntas que eu já tenho em mente que eu quero fazer. Inclusive, quem quiser fazer perguntas também, pode ficar à vontade para fazer. A gente tenta incluir essas perguntas todas na Não é entrevista. justo você ter cola se eu não tenho cola, não, Pedro. Nada de colinha. A minha colinha é só para não esquecer alguma pergunta que seja importante de eu fazer, né? Mas é basicamente saber da sua experiência, né? Da sua. A gente, obviamente, não ensaiou nada para essa conversa, né? É um bate-papo informal, mas é principalmente um bate-papo sobre a sua Mas assim fica experiência. melhor, que aí as pessoas vão entender o que que é ao vivo e a cores. Porque comunicação não tem ensaio mesmo, né? Ela acontece no tete a Exatamente. tete. Exatamente. É, então, assim, eu vou só colocar o nosso título da live aqui, ó. Entrevista sobre. Pode fazer, tá? A gente já vai começar. Só vou fixar o nosso título aqui. A Dani Rafael já entrou com o perfil da Colar. Maravilha. Tudo certo, todos apostos. Então, Andresa, primeiro de tudo eu quero te agradecer por você ter topado, né? Contar um pouquinho da sua experiência pessoal aí com esse tema. A Rosana fala assim: tá cortando você, Pedro. Isso quer dizer o quê? Que tá cortando meu áudio, meu vídeo? O que que é? Você tá me vendo bem, Andresa? Você tá me ouvindo bem? Tô te vendo bem e tô te ouvindo bem. Tá, galera, então bota aí se vocês estiverem me ouvindo bem e vendo bem, só pra gente verificar se a nossa conexão tá boa. Beleza. Então, primeiro te agradecer por você ter topado, né, contar um pouquinho da sua experiência pessoal, assim.
E logo de cara, eu acho que eu já gostaria de te perguntar, assim, porque a gente está investigando essa questão, né? Como se comunicar melhor nos conflitos de família, como melhorar o convívio, né, nas relações familiares, que muitas vezes são as relações mais desafiadoras, né? Então, eu já queria começar com essa, assim, você acha que você, por mais que ainda existam conflitos, né, por mais que ainda existam desafios, você acha que através desse trabalho da nossa equipe, da Colar, você acha que melhorou de alguma forma, que você tem mais recurso? Como é que você vê isso num panorama geral? E aí a gente vai detalhando com o nosso papo. Ok, então vamos lá. Primeiro, agradecer por estar aqui. É um prazer. Dizer que a Colar entrou na minha vida através de uma grande amiga, que eu tenho muita gratidão, porque efetivamente a Colar está fazendo a diferença na minha vida. Então, é tudo de bom poder fazer parte dessa comunidade. E dizer que, sem sombra de dúvidas, vocês me ensinaram a ter mais estratégias, não só estratégias, mas a pensar no assunto. Às vezes a gente está tão ligada no automático, no como a gente sempre fez ou como a gente sempre viu as pessoas fazendo, que a gente não para pensar que pode fazer melhor, que pode ser diferente. A gente já vai no automático. Se eu disser que apesar de toda a experiência que eu já adquiri na Colar, na comunidade, eu ainda de vez em quando não entro no automático, é mentira. É um exercício diário. Muitas vezes é até uma batalha com a gente, porque é tão mais fácil fazer o que a gente já estava habituada do que fazer o diferente, que muitas vezes é uma batalha interna. Mas a possibilidade de estar num local onde eu estou aprendendo a pensar diferente, a fazer diferente, e mais do que isso, onde eu tenho pessoas que me ajudem na prática a vivenciar isso, é fundamental. Então, assim, seria mentira dizer que eu consigo fazer todas as vezes, não consigo, ainda mais em se tratando de família, que eu diria que é o ó concurso da comunicação, dos conflitos, mas é muito gratificante todas as vezes que eu percebo que eu estou conseguindo colocar na prática aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente busca fazer juntos, é muito gratificante ver que eu posso fazer diferente. E mais gratificante do que ver que eu posso fazer diferente é ver que isso muitas vezes provoca uma reação diferente. Provoca no outro uma possibilidade de desconstrução desse jeito habitual de fazer. Então, eu tenho vivenciado na prática situações em que às vezes eu me sinto sozinha, sou só eu que estou querendo fazer diferente. E o familiar continua batendo na tecla do vamos fazer igual. E outras vezes eu percebo que isso já provoca, ainda que pequenininho, uma mudança. E aí o rumo da conversa é outro, os pedidos de desculpas são muito mais frequentes, porque eu consigo me expressar de uma maneira diferente, eu consigo ouvir o outro de uma maneira diferente. Então, está fazendo toda a diferença do mundo. E gostei disso que você trouxe, né? Desse pé no chão mesmo, assim, às vezes eu não consigo também, às vezes eu volto pro padrão antigo, né? Isso faz parte, eu também, eu muitas vezes volto pro padrão antigo, mas é interessante a gente ver o quanto que a gente consegue fazer coisas que a gente não fazia antes, né? E aí eu queria te perguntar, por curiosidade, você já deve ter respondido isso pra gente algumas vezes, mas por curiosidade, assim, como é que você chegou no nosso trabalho? Como é que você ficou Então, sabendo? a Como é que, Alessandra né? Marassi, tá me ouvindo? Tô. A Alessandra Marassi participou do projeto piloto de vocês. E ela é uma grande amiga, uma irmã que a vida me deu. E a gente sempre conversa muito, a gente sempre troca muito. E ela me falou muito sobre comunicação não violenta, sobre a comunidade Colar. E aí eu fiquei com muita curiosidade em descobrir o que era isso, o que esse povo está falando, né? E aí eu comecei a seguir vocês no Instagram. Quando vocês passaram do piloto para o primeiro ciclo, eu tive a chance de participar, né? E estou participando com vocês já tem um tempinho. E aí agora é muito melhor, porque eu não só escuto alguém falando da experiência, mas eu posso vivenciar essa experiência.
Então eu conheci a Colar assim, a princípio ouvindo falar, depois seguindo vocês pelo Instagram e posteriormente podendo participar da comunidade, que é um grande achado. Foi assim que eu cheguei aqui. E hoje poder falar disso, né? Agora não é mais a Alessandra falando, é a Andresa falando dessa experiência. É muito positivo porque eu quero poder, com a minha experiência, com a minha fala, por mais simples que possa ser, botar curiosidade, sabe? Plantar a sementinha na pessoa para ela também buscar, para ela também saber que pode ser diferente. Porque comunicar de todas as maneiras é muito difícil. Mas se a gente pode ter ajuda e pode fazer diferente e melhor, a gente pode mudar, começar mudando um pouquinho e chegar ao grandão, se Deus quiser. E em relação a esse seu processo, né, de descobrir o nosso trabalho e tal, e como é que foi assim? Você estava com alguma dificuldade especial, assim, no convívio familiar, ou alguma dificuldade de comunicação especial que você lembra, que você estava com alguma coisa específica que você queria conseguir fazer melhor, ou que você achava mais desafiador, assim, né, nessa comunicação nas relações familiares? Tem alguma coisa que você consegue lembrar específica, assim, que era mais difícil? Olha, Pedro, de um modo geral, eu acho que quem se preocupa em tentar fazer melhor está sempre preocupado com alguma coisa. Exatamente quando eu entrei na Colar, eu não tinha um conflito gritante, vamos dizer assim, que fosse familiar. Era mais uma busca para mim mesmo, uma busca interna de fazer diferente, de poder melhorar. E eu acredito que quando vem de dentro para fora, quando a gente busca essa melhoria, a gente acaba espalhando isso por outras redes, por outros caminhos, por outras interações. Mas é claro que em se tratando de família, a gente está em conflito o tempo inteiro, né? Seja na família pequenininha, eu, meu esposo e meu filho, seja na família grandona, a gente está o tempo todo batalhando por se comunicar melhor, por se fazer entender melhor. Eu moro longe da minha família, eu sou mineira, mas moro há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Então, às vezes, esse estar distante tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, tem sempre algum conflito, alguma coisa que acontece que a gente precisa, ainda que distante, se comunicar. E nesse sentido, quando a gente está longe, muitas vezes é mais difícil porque a gente não está ali, a gente não tem a presença, o carinho, o abraço real ali na hora. Então, essa comunicação se torna mais importante porque ela está distante. Porque ela é muitas vezes só pelo telefone, ou só pelo WhatsApp, ou só seja lá como for. Mas sempre à distância. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho conflito com a minha família o tempo inteiro. Não os conflitos enormes, mas os pequenos conflitos, até do dia a dia mesmo, provocados pela própria distância. Eu gostei disso que você trouxe, porque assim, você falou de duas famílias, né? Uma família que é um núcleo mais próximo e uma Isso. família que é mais expandida, assim, e que acho que são interações diferentes, né? E tem desafios diferentes que a gente vive numa família no núcleo mais próximo e numa família mais distante, assim. Eu queria saber se para além disso que você falou, se você consegue identificar quais são os desafios maiores na família do núcleo mais próximo e quais são os desafios maiores nessa comunicação mais à distância com a família expandida. Você consegue identificar algum desafio, assim, alguma coisa que você vê especificamente de cada núcleo desses? Vamos tentar, vamos ver se eu consigo responder a sua pergunta. Eu acho que Sim. no pequenininho, né, que você chamou de família pequenininha, vamos dizer que sou eu, meu esposo e meu filho que estamos aqui no Rio, os conflitos acabam sendo acontecem muito mais em frequência, porque a gente está o tempo inteiro junto, né? É na hora do café, é acordar, é dormir, é almoçar, enfim, o tempo inteiro a gente está junto. Então, eu vou chamar assim, são ajustes. O que eu tenho aprendido e tenho tentado? Ajustar essa comunicação, que às vezes na correria do dia a dia a gente está tão preocupado em resolver, em ser rápida, em fazer muito, porque a gente tem tantas coisas para resolver que a gente tem que ser ágil, que a gente perde pelo caminho, a gente deixa de prestar atenção o quanto é importante ter uma comunicação mais assertiva,
o quanto é importante ter uma comunicação não violenta. Às vezes não é nem o desejo de transmitir uma coisa dura, uma coisa grossa, uma coisa violenta, mas na correria a gente acaba não prestando atenção nisso. E isso acontece toda hora, né? Mesmo eu estando estudando, mesmo eu estando podendo participar da Colar, acontece toda hora. Só que hoje, muitas vezes eu consigo pensar, na hora perceber, podia ter falado de outra maneira, podia ter feito de outra maneira, e aí eu volto e falo, peraí, vamos começar tudo de novo, ou me desculpa, não foi assim, e aí eu consigo pegar, né, e voltar atrás. Outras vezes eu só vou perceber que eu podia ter feito diferente muito tempo depois. Mas o poder perceber e agir na hora ou agir depois faz toda a diferença, porque é isso, viver é um aprendizado. A gente está em constante aprendizado o tempo inteiro, minuto a minuto. Em relação à família que está mais distante, e aí essa família é enorme, porque envolve pai, mãe, irmãos, cunhadas, primos, tias, e aí vai. E família de mineiro é sempre muito grande. E mineiro adora conversar, principalmente na beira da mesa e tudo mais. Essa comunicação, às vezes, muitas vezes eu tenho como me preparar, porque eu fico sabendo das coisas, mas eu só vou interagir sobre aquela coisa depois. Então, muitas vezes eu tenho como buscar ajuda na Colar, eu tenho como pedir uma escuta, eu tenho como me preparar, entre aspas, para essa conversa. E outras vezes é ali na hora. Só que como você não está com a pessoa cara a cara, não está assim, né? Vivendo aquela situação naquela hora, eu percebo que, para mim, eu consigo pensar mais antes de falar. É como se, como eu não estou ali naquele momento vivo, eu consigo usar as estratégias que eu tenho aprendido com a Colar, e aí eu consigo ouvir mais, eu consigo escutar de uma forma diferenciada, e não ter aquele ímpeto de ter que responder o tempo inteiro, de ter que falar alguma coisa. Eu consigo silenciar, processar, escutar, pensar em mim e pensar no outro para depois interagir. E quando a gente está no calor do conflito, se a gente não presta muita atenção, a gente vai só respondendo de qualquer maneira, sem ter o tempo de parar, respirar e pensar antes de responder. Eu acho que essa é, assim, agora que me vem à cabeça, é a maior diferença. Você trouxe essa coisa assim de, às vezes, não é que sempre você consegue se comunicar de uma forma ideal, mas muitas vezes você percebe mais rápido, putz, isso aqui que eu falei não chegou bem na outra pessoa, né? Como se você também tivesse mais recurso para cuidar ali, né, do... Putz, vamos começar de novo, esse negócio aqui foi pelo caminho meio torto e tal. E eu acho que isso é muito importante também para tirar esse mito de que a gente vai chegar numa hora que a gente vai falar uma coisa do jeito perfeito, né, com as palavras que são garantidas que vai dar certo, né, porque não é esse o trabalho, né, a gente não vai achar um jeito perfeito de falar, de se comunicar. Os conflitos, eles vão sempre acontecer, mas a gente vai ganhando mais recursos, né, para lidar com os conflitos. E aí você trouxe essa diferença entre a convivência diária, que muitas vezes traz esses atritos mais frequentemente, né? E uma coisa que eu achei muito legal que você trouxe também é assim, não é que tem grandes conflitos. Esse não é um trabalho que você precisa fazer só se você tiver com um incêndio, né? O prédio inteiro está pegando fogo. São pequenos ajustes, né? Pequenos, e até assim, se a gente deixar o prédio inteiro pegar fogo, vai ser mais difícil apagar, né? Então a gente vai cuidando dos pequenos ajustes ali e aí cuidando desses pequenos ajustes, eu acho que a gente também evita que o prédio inteiro pegue fogo, porque a gente vai aos pouquinhos cuidando, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar assim, Andres, até no meu próprio processo, que é assim, muitas vezes a gente tem grandes expectativas de mudar algum jeito que a gente se comunica, né? Ou de chegar logo num resultado assim, eu quero me comunicar melhor com as pessoas da minha família, né? Então, às vezes dá uma ansiedade ou até uma frustração de tipo, putz, não tô conseguindo fazer isso direito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito, assim, de cada milímetro celebrado, sabe? Cada milímetro
que você viu uma coisinha diferente, assim, sabe? Que quando você olha para trás, você fala, nossa, eu acho que eu tô fazendo isso daqui diferente, sabe? Nossa, teve essa situação específica que aconteceu e eu percebi que alguma coisinha estava diferente. Então eu queria te perguntar se você reconhece alguns milímetros que já estão diferentes em você, né? Se você está conseguindo se comunicar melhor em algum aspecto. E se você lembra de alguma situação específica que aconteceu e que você fala, nossa, aqui eu acho que eu vi alguma coisa diferente acontecendo, assim, essas micro celebrações, né? Então, eu acho assim, vou falar um pouquinho do processo, né? Quando a gente entra na Colar, é exatamente o que você falou. Aquela expectativa de, putz, agora eu vou conseguir fazer tudo perfeito. O que acaba sendo uma doce ilusão, porque na vida a gente não consegue nunca fazer tudo perfeito, porque nós não somos perfeitos, né? E se tratando de comunicação, que a gente ainda depende do outro, aí é que não tem perfeição mesmo, porque é uma interação. Mas é claro que, como seres humanos falhos que somos, a gente cria essa expectativa da perfeição. E aí também é claro que vem a frustração. Mas o bacana do processo é justamente porque na Colar a gente tem o apoio para ir comendo pelas beiradas, para ir devagarzinho, para ir pensando que, ok, terra chamando Andresa, não vai ser desse jeito, mas pode ser diferente, pode não ser a perfeição, mas pode te trazer de pouquinho em pouquinho benefícios que vão melhorando muito você como pessoa, você como participante de uma família. Eu brinco que é assim, Pedro, a gente vai melhorando. Eu tento, né, todos os dias, a partir dessa experiência, melhorar como mulher, como profissional, como mãe, como esposa, como filha. Eu acho que é esse que é o bacana. A gente se permitir experimentar, tentar e ver que é possível conseguir. Ainda que não sejam todas as vezes. E tá tudo bem não conseguir todas as vezes, né? A frase de você, está tudo bem, para mim faz um sentido e é um alívio na minha vida. Todas as vezes que eu não consigo, não só em relação à comunicação familiar, mas em relação a tudo, eu olhar para mim e falar, Andresa, tudo bem. Você vai poder fazer de novo, ou mesmo que não faça de novo, tudo bem não ter conseguido. Essa frase, tá tudo bem, putz, é assim a frase master que eu aprendi na Colar, sabe? E eu tenho aplicado muito ela na minha vida. Em termos de conflito familiar, eu acho que, de exemplo, as conversas com a minha mãe, eu e a minha mãe somos muito próximas, então mesmo a gente morando em cidades distantes, a gente se fala praticamente todos os dias. E eu sinto que muitas vezes ela deposita em mim esse apoio, né? Ela sente que é comigo que ela pode falar. Então, antes da Colar, eu tinha uma necessidade enorme de responder o tempo todo. A sensação que eu tinha é que, para a comunicação ser melhor, eu não podia ficar em silêncio. Eu tinha que falar alguma coisa, né? E aí, depois da Colar na minha vida, as minhas comunicações com ela têm sido diferentes, porque eu não preciso falar. Muitas vezes, não é nem que eu não precise, é que eu fale da maneira certa, eu fale pensando no que ela está me dizendo e não naquilo que eu acho que eu tenho que te dizer, que eu tenho que dizer para ela. Então isso tá fazendo muito mais diferença, né? E inclusive para ela, porque em pequenos detalhes ela já pontuou. Ah, eu não tinha pensado nisso. Eu falei isso mesmo, mas eu não tinha me escutado falando dessa maneira. Então isso é muito bacana, porque aí eu celebro, né? Eu celebro de que eu consegui fazer diferente e que, ao invés de só julgar, ou só falar qualquer coisa, ou só dar a minha opinião, porque eu não poderia ficar calada, eu agora consigo ver diferente. Então, isso é motivo de celebração. No dia a dia, acontece muito, muito mais vezes com o filho, porque esse contato mãe-filho é o tempo inteiro ali, seja na hora do dever, seja na hora de estudar para a prova. Então, acontece muito mais vezes com o filho. Eu ainda perco a paciência, eu ainda sou a mãe antiga, que muitas vezes não consegue processar o que ele está me dizendo, entender o que ele está me dizendo, e aí eu dou uma resposta imediata de acordo com as minhas necessidades, de acordo com o que eu estou sentindo, e não pensando nas necessidades dele, nos sentimentos dele.
mas muitas vezes eu consigo perceber que eu consigo fazer diferente. Do tipo, vou te dar um exemplo que aconteceu hoje, pouco antes da gente entrar na live. Ele foi para a praia com meu marido, e aí numa situação aqui, ele queria brincar a respeito de uma série que nós três estamos assistindo juntos. E aí eu falei, naquela hora ele queria brincar, mas o pai estava chamando para ir para a praia, eu estava me preparando para a live e não ia dar para satisfazer aquela necessidade dele na hora. E aí eu consegui falar assim, filho, nesse momento eu não consigo brincar com você. Você vai sair e eu estou me preparando para uma coisa que é importante para mim. Na volta, a gente brinca. Quando a gente estiver livre de novo, a gente brinca. Eu vou brincar com você e você vai poder fazer o que você quer. Tudo bem? Aí ele falou pra mim assim, tá bom, bom trabalho. Que ele falou que ele achou que a live era um trabalho, né? Aí ele falou, mãe, bom trabalho, até depois. Então, assim, é um detalhe simples, é uma coisa corriqueira do dia a dia, mas que eu sinto que eu consegui fazer diferente, porque eu podia ter simplesmente respondido assim, caramba, Arthur, agora não é hora, vai embora, eu tô ocupada, agora não vai dar. Isso para mim seria uma resposta agressiva, né? Hoje, com conhecimento, com as estratégias que eu tenho, essa seria uma resposta agressiva. E eu não fiz. Então é motivo de celebração. Todo dia, de pouquinho em pouquinho, pequenas coisas, é motivo de celebração. E em relação ao filho, mais celebração ainda, porque ele só tem 9 anos e eu ainda sou o espelho, né? Então, saber que eu posso fazer diferente, para que ele possa aprender diferente, e quando tiver na minha idade, poder fazer mais diferença ainda, é muito gratificante. Tô na luta, seguindo firme e forte que eu vou conseguir. Parece que você está conseguindo sim, né? A gente acho que faz muito sentido quando a gente olha, a gente faz essa comparação com como que era antes, né? Porque, sei lá, às vezes eu posso me comparar com outras pessoas e falar assim, poxa, mas essas pessoas se comunicam tão bem, né? E eu não me comunico tão bem assim, mas quando eu olho para trás, eu, Pedro, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, eu me comunicava de outro jeito. Hoje em dia, eu vejo que eu tenho como se fosse assim, mais ferramentas, né? Mais ferramentas, assim, para. E às vezes eu consigo mais, às vezes eu consigo menos, né? Mas acho que é muito legal isso que você está trazendo Mas desses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Quer falar? e sabe o que eu percebo, Pedro? É assim, é, que sorte que eu tenho de ter a Colar, porque seria bem mais difícil, mesmo conhecendo a CNV, mesmo tendo esse desejo interno de fazer de fazer a diferença, quando a gente não tem uma rede de apoio, muitas vezes é mais fácil cair na mesmice, é mais fácil cair no que a gente já fazia, no que a gente aprendeu desde sempre a fazer. Então, para mim, o apoio da Colar é fundamental, porque aí eu posso conversar, eu posso interagir, eu posso discutir, pedir escuta, pedir ajuda. E quando a gente está buscando uma mudança, quando a gente tem apoio, fica muito mais fácil do que fazer esse caminho sozinha, né? Então, é fundamental ter contato com pessoas que também estão buscando melhorias, que também estão buscando mudanças, que também estão nesse processo de acertar, errar, dar conta e não dar conta. Então, isso para mim é fundamental. Talvez se eu não tivesse a chance de estar com a Colar, eu já teria desistido. Porque é mais fácil desistir. Dá muito trabalho fazer diferente assim. Às vezes é desgastante, seja emocionalmente, seja fisicamente. Então, quando a gente tem o apoio, fica mais fácil seguir o caminho com todo o pedregulho que ele tem. Desviando, caindo, levantando, fica muito mais fácil. É. E eu vou aproveitar que você já trouxe esse aspecto escolar e te perguntar assim, você lembra de... Se você não lembrar, tudo bem, tá? Você lembra de alguma sessão, algum encontro que a gente fez, alguma reflexão, alguma situação específica que te marcou de alguma forma, assim que ou você fez um exercício ou você viu alguém fazendo um exercício, né? Alguma coisa que te marcou que você falou, nossa, acho que virou uma chave aqui ou aconteceu alguma coisa aqui, né? Alguma situação específica. Como é que como é que
tá isso assim na sua memória? Se você, né, se você não lembrar, também tudo bem. Tá, então vamos lá. Pegando o tema, que é família, eu participei de uma sessão com o Igor e com a Letícia, em que eu estava lá ao vivo e a cores participando. E aí foi mega, assim, porque é estar ali, se sentir. Uma coisa é ouvir, outra coisa é você exercitar. E era eu que estava exercitando. Então, depois dessa sessão, várias coisas fizeram. Putz, olha aqui, olha como que eu faço, olha como eu posso fazer. Então, foi pensando em família, essa foi uma que marcou muito. Pensando na Colar como um todo, foram várias sessões, né, em que eu tive insights e percepções em relação ao trabalho, em relação à profissão, em relação a outras formas de se comunicar. Independente de você ser o foco daquele encontro ou você só ouvir a experiência alheia, como a gente está disponível para aprender, disponível para fazer diferente, eu posso dizer que praticamente todas foram muito positivas, porque mesmo quando não se tratava da Andresa, se tratava de relações, e relações é o que todo mundo passa o tempo inteiro. Então, a experiência do outro, o participar enquanto comunidade da experiência do outro, também planta sementinhas, também deixa pontos de interrogações e deixam, ufa, não acontece só comigo, acontece com o outro também. Perceber que o outro resolveu um conflito de uma maneira diferente que para mim ainda não tinha instalado. Então, eu acho que o tempo todo a participação na comunidade traz essa chance de vivência, traz essa chance de pensar diferente, de pelo menos fazer assim, não precisa ser do meu jeito. E isso era uma grande dificuldade para mim. Ainda é. Eu ainda tenho muito caminho para percorrer e muita coisa para mudar internamente. Mas, assim, sair do controle. A Andresa, antiga, achava que ela tinha que controlar o tempo inteiro. Seja nas comunicações, seja em qualquer coisa. E hoje, a Andresa, vamos dizer que tem muitas porcentagens que ela não quer controlar mais, que ela sabe que não precisa controlar. Ainda tem coisas que eu desejo controle, por isso que eu falo que ainda tem a caminhada, mas tem muitas coisas que eu não faz mais sentido para mim controlar. Então isso é... Ai, que coisa boa! É porque o controle muitas vezes é com a vontade de cuidar, né, Andresa? Eu imagino assim, você querer controlar as coisas, eu entendo que tem a ver um pouco com eu quero controlar porque eu quero cuidar disso, eu quero que essa coisa saia do trilho, né? Tem esse negócio para cuidar também e tal. E ao mesmo tempo esse controle ele é necessário porque alguém precisa cuidar, mas ao mesmo tempo se você está cuidando, às vezes você pode se sentir, sei lá, sobrecarregada, né? Então, como É isso. como continuar cuidando, mas compartilhar de alguma forma as responsabilidades, né? Eu entendi E que tem um pouco a aprender a ver com cuidar isso, de né? mim, sabe? Aprender a cuidar de mim também, porque assim, teve sempre uma preocupação de cuidar dos outros, mas muitas vezes não cuidar de mim. E aí aprender sobre isso e poder colocar, fazer diferente, faz muita diferença, né? Porque eu também preciso de cuidados, eu também gosto de ser cuidada, mas eu também percebo que muitas vezes eu criei barreira para que ninguém pudesse cuidar de mim. Então também tem uma coisa que é minha. Quantas vezes eu neguei o espaço do outro de querer cuidar de mim? E aí a sobrecarga é muito maior, porque se eu crio um muro e não deixo ninguém passar desse muro, eu tô sozinha do lado de cá, né? E sozinha a gente não faz nada. Eu estava te ouvindo aqui lembrando de quando eu comecei a investigar assim esses trabalhos, né, sobre comunicação, como me comunicar melhor, como lidar com conflitos. E eu lembro que eu meio que caí meio de paraquedas nesse trabalho, porque eu estava fazendo um curso sobre metodologias colaborativas, porque eu queria conduzir grupos. Então eu não fui especificamente para aprender, né, sobre comunicação e conflitos, mas quando eu vivi a coisa, eu falei assim, nossa, aí começou a mexer comigo, eu comecei
ver benefícios, né? E aí eu comecei a viver muitas coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver, do tipo, trabalhando com prevenção do suicídio, acabei ajudando pessoas no processo de divórcio, acabei dando palestra para pessoas que trabalham em penitenciárias, tipo, coisas que eu nunca imaginei que iam acontecer, né? E mesmo no âmbito pessoal, familiar, assim, tem várias coisas que hoje eu olho e falo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ter esse tipo de conversa, que eu ia ser capaz, sabe? Então, de vez em quando, até eu me vejo assim e falo, nossa, me surpreendo, né? Com alguma coisa nesse sentido, assim, eu nunca imaginei que eu ia ser capaz de viver essa situação ou fazer essa coisa. Então eu queria também te perguntar se por acaso tem, e tudo bem se não tiver, mas você consegue identificar assim alguma situação, alguma coisa que você já viveu, que você pensa assim, nossa, através desse trabalho eu nunca imaginei que eu ia viver esse tipo de situação ou conseguir fazer esse tipo de coisa na minha comunicação, né, com as pessoas da minha família. Não sei se tem alguma que consegue identificar, mas alguma coisa mais inesperada, assim, que sabe, que você identifica. Assim, eu não consigo te pontuar agora um exemplo específico, Uhum, mas o que eu, assim, de prático, né? Mais prático, o que eu observo? Eu sou psicóloga e em se tratando da psicologia no trabalho, é muito fácil escutar, não opinar, não julgar e buscar ajudar que esse outro descubra as respostas em si mesmo. Já a Andresa, esquecendo que é psicóloga, só a Andresa mesmo, é muito mais difícil, né? Então, assim, com o trabalho, com vocês, ficou muito claro para mim, assim, o quanto parece duas coisas distintas, duas pessoas distintas. E ok, vai ter momentos que vão ter que ser distintas mesmo. No trabalho da psicologia, a gente precisa se resguardar de muitas coisas, tudo bem. Mas por que não trazer para a prática? E eu não estou querendo dizer com isso que eu quero ser psicóloga 24 horas por dia, porque eu não quero, eu quero poder ser só a Andresa. Trazer para a minha vida coisas que dão certo, que facilitam de uma outra maneira, num outro lugar. Então, assim, eu acho que o controle, o medo do controle está muito associado a isso. A querer fazer muito bem feito e a querer fazer perfeito em cada uma dessas situações ou em cada um desses papéis que a gente desempenha no dia a dia, que são muitos, de maneira perfeita e esquecendo que na relação não existe perfeição. Existe amor, afeto, disponibilidade, carinho, vontade. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que isso é um ponto chave. uhum. É, eu acho que assim, isso que você falou, né, você falou tantas coisas assim, eu fiquei pensando, você como psicóloga, né, você vendo essa diferença entre você atuando ali profissionalmente e é quase como se fosse assim, ó, beleza, acabou o trabalho, vou para casa tal, e aí meio que outra Andresa, outra dinâmica, né, outras questões ali. E aí eu queria fazer essa pergunta até para a gente começar a amarrar assim, o nosso papo, que é assim, você como psicóloga, né, você tem contato com a psicologia, com os estudos da psicologia, com ambientes diferentes de aplicação da psicologia, né? Você já trabalhou com lugares diferentes, propostas diferentes e tal. E eu queria saber, assim, de tudo que você já viu por aí ligado à psicologia, porque, assim, algumas coisas do nosso trabalho têm características que se ligam a coisas da psicologia, mas é diferente, né? E cada coisa cumpre um papel, assim. Então, a psicologia, o atendimento clínico, né, a terapia cumprem um papel. E o nosso trabalho cumpre outro. E aí é uma curiosidade mesmo, assim, de saber da sua experiência. Como é que você vê assim essa diferença, né? O que você acha que é único do nosso trabalho, que é diferente de, por exemplo, um trabalho de terapia, um trabalho de mais voltado especificamente para a psicologia? Como é que você vê essas diferenças assim? Tá. Primeiro eu vou falar do que é
mais semelhante, tá? Depois eu falo das diferenças. Eu acho que o que o mais semelhante é a questão da escuta, da preocupação em escutar, sem o julgamento, sem omitir opinião, sem querer levar o outro a pensar da maneira que a gente pensa, e sim levar ele a pensar do jeito que ele pensa, né? Descobrir as maneiras que ele pensa e que podem melhorar a vida dele. A gente pode viver o mesmo conflito e sentir esse conflito de maneiras completamente diferentes. Então, eu acho que essa escuta, no sentido de escutar o outro, sem colocar os seus pré-julgamentos, as suas vontades, as suas opiniões, esse é um ponto que a gente poderia chamar de comum, né? Entre o trabalho desenvolvido na Colar e o trabalho desenvolvido na psicologia. A diferença que, se eu pudesse, assim, a diferença que eu vejo maior é uma questão de que na comunidade, na escuta da comunidade, da Colar, tem a troca no sentido de aprendizado junto. Tá todo mundo ali para aprender, tá todo mundo ali para descobrir, tá todo mundo... É um aprendizado comum para todos. Não é quem ensina e quem aprende. É o tempo todo a gente ensinando, o tempo todo a gente aprendendo. No consultório, tem mais vivo a presença do outro, a necessidade do outro, o sentimento do outro, né? Em se tratando da relação paciente, psicóloga, profissional da psicologia, o foco ali não é a troca comigo, o foco ali é ele. Por mais que eu tenha técnicas, que eu tenha aprendizados e que eu tenha estratégias para levá-lo a pensar na situação dele, no conflito dele, na vontade dele, na necessidade dele, ali não tem a troca comigo. Eu acho que a grande diferença poderia... Não tem a troca no sentido de conversa, né, de comunicação. É claro que eu também aprendo o tempo inteiro com as experiências e com os atendimentos. Só que não tem o eu poder falar sobre isso, o eu trazer isso, porque o foco ali não é esse, o foco ali é o outro. Eu acho que essa pensando agora, assim, que você também faz pergunta difícil, assim, ao vivo e a cores, vamos lá. Eu acho que seria isso, Pedro. Lembrando que se você não tiver resposta, tá tudo bem. Tudo bem-vindo aqui. Andresa, eu acho que é isso. Assim, muito obrigado por você ter topado, né, papo, contar sua experiência. Eu acho que cada pessoa tem uma experiência diferente, assim, né? Mas acho que você contar tudo isso que você viveu ajuda também a gente a vislumbrar, assim, concretamente o que é possível, né? O que é possível com esse trabalho. É um trabalho que você mesma falou que é a longo prazo, né? A gente às vezes não consegue fazer o ideal, mas muitas vezes tem mais recurso para lidar com o que aconteceu. E celebrar, assim, apreciar o fato de você ter escolhido para isso, sabe? Porque às vezes dá trabalho, né? Ao mesmo tempo, assim, tem um custo de olhar para isso, obviamente, né? Um custo energético, de tempo e tal, mas também tem de não olhar para isso, né? Qual Que que é é o muito custo maior. qual que é o custo que você estaria pagando se você não olhasse para isso, né? Então, acho que é isso. Assim, agradeço a companhia de todo mundo que acompanhou a gente aqui também. E queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Como é que foi para Eu você quero também agradecer. falar, né, da sua experiência pessoal? Eu quero agradecer não só a você, Pedro, mas a todos que fazem parte da Colar, a todos os que não fazem também, mas que me ensinam todos os dias, que me ajudam nessa tarefa de estar buscando uma comunicação melhor. Dizer que é gratificante até quando a gente cai e machuca o joelho, né? Porque quando a gente cai e machuca o joelho, a gente tem a possibilidade de cuidar, a gente tem possibilidade de olhar e pensar que a gente pode fazer diferente da próxima vez. E isso é que faz toda a diferença. Eu sei que eu ainda vou cair e machucar o joelho muitas vezes, mas hoje eu tenho outros curativos que não só o metiolate para poder colocar. Então isso é muito gratificante. É muito bom participar sempre de tudo e qualquer coisa que a Colar oferecer. Então, precisando de mim,
vou estar aqui sempre disponível para vocês, que eu adoro, eu gosto muito. Então, gratidão a todos que estão aqui hoje, gratidão a tudo, porque estamos juntos. Ninguém faz nada sozinho, a gente não vive sozinho, então estar sempre junto e misturado é muito bom, faz muita diferença. Então, gratidão. Celebro por estarmos aqui hoje. Obrigado, Andresa. Parabéns pela sua trajetória, pelas suas conquistas, suas caídas e raladas de joelho e vamos que vamos. Estamos Vamos que vamos. Obrigado aqui muitas caindo vezes junto e se por curar as ajudando, minhas né? feridas, porque você já curou algumas delas, então gratidão. Eu fico feliz de os processos. Gente, é isso. Bom final de semana para todo mundo. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar dessa conversa, manda para essa pessoa e nos próximos dias a gente vai continuar fazendo lives sobre como se comunicar e como melhorar o convívio familiar. Então, se isso te interessa, acompanha a gente aqui. E muita gente não está recebendo as notificações pelo Instagram. Então, se você quer receber as notificações, entra na bio do perfil equipe.colar e lá na bio tem um link para você receber, para você se cadastrar para receber uma notificação por WhatsApp. Porque aí a gente avisa, pessoal, estamos entrando, e aí depois a gente manda a gravação lá também, tá bom? Qualquer dúvida pode falar com a gente. Obrigado, Andresa, obrigado a todo mundo pela companhia. Tchau, Beijos. tchau. Tchau, tchau.